Shalom, irmãos. E Cuxi, filho de Cã, filho de Noé, tomou uma esposa naqueles dias, na sua velhice. E ela deu à luz a um filho, e chamaram-lhe de Nimrod. Pois naquele tempo, os filhos dos homens voltaram a se rebelar e a transgredir contra Deus. O menino nasceu, e seu pai o amou muito, porque era filho da sua velhice. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cuxi. Pois, depois da morte de Adão e sua esposa, as vestes foram entregues a Enoque, filho de Jared. E quando Enoque foi levado a Deus, ele os entregou a Matusalém, seu filho. E na morte de Matusalém, Noé as tomou e as levou para a arca. E elas permaneceram com Noé, até a sua saída da arca. E, na sua saída, Cã roubou essas vestes de Noé, seu pai, e as escondeu de seus irmãos. E quando Cã gerou a seu primogênito Cuxi, ele as entregou em segredo, e elas ficaram com Cuxi por vários dias. E Cuxi também escondeu de seus filhos e irmãos, e quando Cuxi tinha gerado a Nimrod, deu-lhes essas roupas por amor a ele. E Nimrod cresceu, e quando ele tinha 20 anos de idade, ele vestiu essas roupas. E Nimrod tornou-se forte quando vestiu as roupas. E Deus deu-lhe poder e força, e ele era um caçador poderoso na terra, sim. Ele era poderoso caçador no campo, pois caçava os animais e construía altares e oferecia os animais ao Senhor. A pergunta é: no primeiro momento, percebe-se que Deus deu as vestes a Adão, e aí ele repassou de filho para filho. Mas percebe-se que Cã rouba essas vestes. E diz aqui que Nimrod tornou-se forte quando vestiu as roupas e Deus deu-lhe o poder e força. Foi Deus mesmo? Porque no original a palavra para isso é Elohim, a mesma palavra para Deus. Mas a pergunta: Deus daria um poder a Nimrod para ele se transformar no anticristo, na representação do anticristo? Vamos ler a partir de agora e vamos perceber que Nimrod, ele abate os inimigos. Ora, os inimigos que Nimrod abate são exatamente os únicos que estavam na terra. Ora, quem estava na terra? Quem ficou? Quem sobrou? Noé e os filhos dele. E as gerações eram de quem? Eram de Sem, Cão e Jafé. Ora, quem eram os inimigos de Cã? Quem eram os inimigos de Nimrod? Os inimigos de Nimrod eram os irmãos Jafé e Sem. E a gente vai ler daqui a pouco, vai perceber que várias vezes diz o termo Deus deu força, Deus deu energia, Deus deu vida, Deus deu vitória a Cã através de Nimrod. A Nimrod foi Deus mesmo que deu? Foi Deus que abençoou Nimrod para ele tentar levantar contra o próprio Deus a ideia de subir ao céu e derrubar Deus? Porque é isso que acontece na construção de Babel. A proposta de Babel é a proposta de voltar a haver uma rebelião nos céus. Para aumentar o entendimento, lembre-se bem, há muito tempo venho explicando a vocês, as escrituras, elas não são mentirosas. Porém, há uma série de coisas que você tem que achar os códigos, achar os mistérios e perceber a mão do escriba. E quando você percebe a mão do escriba, você consegue detectar cada coisa. Então, olha, a semente da serpente passou através de Cã, e Cã faz a semente da serpente vir surgindo, que são Canaã, e Canaã faz a linhagem. De Canaã vem o mais terrível de todos, Nimrod. Ora, dá para observar claramente que Nimrod não recebeu a bênção de Deus para ser um grande caçador e eliminar as pessoas que são de Deus, representados pela linhagem de Sem e a linhagem de Jafé. É óbvio que a semente da serpente recebeu energia e recebeu bênção, entre aspas, do pai deles, que é Satanás. Ora, a serpente. Pergunta que não quer calar. Por quê? Hoje, vemos várias pessoas que são semente da serpente dizendo nós não existimos. Porque hoje
Vemos várias pessoas que apoiam a semente da serpente dizendo: papai não existe, o meu amor não existe, os deuses que eu idolatro não existem. Apenas voltem ao pensamento anterior, onde vocês não percebiam nada do que acontecia, não percebiam pontas soltas, não entendiam que o mundo jaz no maligno e há uma série de coisas que mentem para que você não perceba que existe uma linhagem eliminando uma outra linhagem. Você é só de uma linhagem que está sendo eliminada aí só. Pronto, beleza, não tem problema. Por que as pessoas não conseguem entender? Mas vamos prosseguir na leitura. E Nimrod se fortaleceu e se destacou dentre seus irmãos, e lutou as batalhas dos seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. Quem eram os inimigos de Nimrod? Cã pertencia a Nimrod, Nimrod pertencia a Cã. Ora, os inimigos são os irmãos, os únicos seres que haviam. E os descendentes dos irmãos, quem? Sem Jafé. E o Senhor, que não foi o Senhor, ok? Entregou em suas mãos todos os inimigos dos seus irmãos. E Deus lhe deu prosperidade. De tempos em tempos, nas suas batalhas, ele reinou sobre a terra. Por isso, tornou-se comum naqueles dias, quando o homem acompanhava aqueles que tinha treinado para a batalha, que ele dissera: assim como Deus fez a Nimrod, que era poderoso caçador na terra e que prosperou nas batalhas, que lutou por seus irmãos, que os livrou das mãos dos seus inimigos, que assim também Deus nos fortaleça e nos livre neste dia. Gente, os inimigos de Nimrod eram as pessoas e as linhagens das pessoas de Deus. Entende que esse termo não deveria ser Deus, mas devia ser Lúcifer, ou devia ser serpente, ou devia ser ao próprio Satanás? E quando Nimrod tinha 40 anos, naquele tempo, houve uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafé, que eles caíram em poder dos seus inimigos. E Nimrod perseverou naquele tempo e reuniu todos os filhos de Cush e suas famílias, cerca de 460 homens, e contratou também de alguns dos seus amigos e conhecidos cerca de 80 homens, e lhes deu o seu pagamento, e ele o acompanhou na batalha. Quando ele estava no caminho, Nimrod fortaleceu o coração das pessoas que foram com eles, e disse-lhe: não temas, não te assustes, porque todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e farás com eles como quiseres. E o total de homens era cerca de 500. Eles lutavam contra seus inimigos, destruindo e subjugando a todos. Nimrod colocou vigilantes diante deles em seus respectivos postos. E ele tomou alguns de seus filhos por segurança. E todos foram servos de Nimrod e de seus irmãos. E Nimrod e todo o povo que estava com ele voltaram para casa. E quando Nimrod regressou alegremente da batalha, depois de ter conquistado os seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que os conheciam antes, se reuniram para fazê-lo rei sobre eles, e os coroaram. E ele reinou sobre os seus súditos e o seu povo, regentes, juízes e administradores, como é de costume entre os reis. Ele designou Terá, ele designou o idólatra Terá, o pai de Abraão, filho de Naor, regente do seu exército, e dignificou e destacou dentre todos os seus regentes. E enquanto ele reinava de acordo com a vontade do seu coração, depois de ter dominado todos os inimigos do seu redor, ele se consultou com seus conselheiros sobre a construção de uma cidade para seu palácio, e eles assim o fizeram. Encontraram um grande vale do rio oposto ao leste e construíram uma grande e extensa cidade. E Nimrod nomeou a cidade como que construiu de Sinai, pois o Senhor havia abalado com veemência seus inimigos e os tinha destruído. E Nimrod habitou em Sinai e reinou com segurança, e lutou contra os seus inimigos e os subjugou, e prosperou em todas as suas batalhas, e o seu reino tornou-se grandioso, lembrando que os seus inimigos dele eram as pessoas de Deus. E todas as nações de todas as línguas ouviam sobre sua fama, e eles se juntaram a ele, e reverenciavam, e levavam as ofertas. Ele se tornou seu senhor e rei, todos habitavam com ele na cidade de Sinai, e Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé. E todos estavam sob o seu poder e vontade. Não existe semente da serpente. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tem muito nego por aí adorando Satanás só dando. É por isso que você vê, essa galera está cada vez mais aumentando fama, poder e dinheiro. Prossigamos. E toda a terra era composta por uma língua e palavras de união, mas Nimrod não seguia o caminho do Senhor. E ele era mais perverso. Agora, gente, ele está falando do Senhor Deus verdadeiro. Tá? Porque Nimrod em nenhum momento era bom. Agora, ele era mais perverso do que todos os homens que existiam antes dele, desde o dia do dilúvio até aqueles dias. Observe, gente,
As pessoas têm esse pensamento e esse entendimento de achar que em algum momento aí o cara era uma pessoa de Deus e depois ele passa a ser uma pessoa das trevas. Não. Você observa que quando Noé explica o que aconteceu no ato de incesto, ele diz assim, o bebê é amaldiçoado, mas ele não está falando que ele está amaldiçoando o bebê. Ele está falando que o bebê é uma semente da serpente. E por ser essa semente da serpente, ele teria o comportamento de alguém satânico. Ora, ele e todos os bebês da mesma linhagem têm a mesma jogada. Prossigamos. E ele fez deuses de madeira e de pedra, e se curvou diante deles, e se rebelou contra o Senhor, e ensinou a todos os seus súditos e ao povo da terra os seus maus caminhos. E Mardom, seu filho, era mais perverso do que seu pai. E todos aqueles que conheciam os atos de Mardom, filho de Nimrod, diziam a respeito deles, muito parecido com a ideia de Tanus, né? Do ímpio brota a maldade. Então isso tornou um provérbio de toda a terra, dizendo, do ímpio brota a maldade. E era um provérbio comum entre os homens desde aquele dia até hoje. E Terá, filho de Naó, regente do exército de Nimrod, era naqueles dias grandioso, e os olhos do rei, aos olhos do rei e dos seus súditos, e o rei e os regentes o amavam. Amavam Terá, e exaltavam muito. E Terá tomou uma esposa, de seu nome era Antelo, filha de Conerbo, e a esposa de Terá concebeu e deu luz a um filho naqueles dias. Terá tinha 70 anos quando gerou, e Terá chamou seu filho, que lhe nasceu de Abraão, porque o rei tinha ressuscitado naqueles dias e estimou mais do que todos os regentes que estavam com ele. E foi na noite em que Abraão nasceu que todos os servos de Terá e todos os sábios de Nimrod e os seus sacerdotes comeram e beberam na casa de Terá e se alegraram com ele naquela noite. Lembrando, gente, Terá era um idólatra, ok? E quando todos os sábios e sacerdotes saíram na casa de Terá, levantaram os olhos para o céu naquela noite para olhar as estrelas e viram que eis que uma estrela muito grande veio do oriente e percorreu os céus, e ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e os seus sacerdotes ficaram espantados com a visão, e os sábios entenderam o ocorrido e sabiam da sua importância. E disseram uns aos outros, isto só indica que nasceu a Terá, que o filho que nasceu a Terá, nesta noite, que crescerá e será frutífero, e se multiplicará, e possuirá toda a terra, ele e seus filhos, para sempre. Ele e sua descendência destruirão grandes reis e herdarão as suas terras. E os sábios e os sacerdotes foram para casa naquela noite, e na parte da manhã todos eles levantaram-se cedo e reuniram-se em uma determinada casa. E eles conversaram e disseram uns para com os outros, eis que a visão que vimos ontem à noite está escondida do rei, pois não lhe foi revelada. E se ela for conhecida do rei nos dias vindouros, ele nos perguntará por que escondemos esse assunto, e então todos nós sofreremos a morte. Portanto, vamos agora contar ao rei sobre a visão que vimos e a sua interpretação, e então permaneceremos seguros. E assim o fizeram. E todos foram ao rei e se curvaram diante dele e disseram, viva o rei, viva o rei. Ouvimos dizer que nasceu um filho de Terá, filho de Neó, regente do vosso exército, e na noite de ontem chegamos à vossa casa, comemos e bebemos e nos regozijamos com ele naquela noite. E quando os vossos servos saíram da casa de Terá para irmos para nossas respectivas casas, lá passamos a noite, levantamos os olhos ao céu e vimos uma grande estrela vindo do oriente, e a mesma estrela passou em grande velocidade e engoliu 4 grandes estrelas dos 4 lados dos céus. E os vossos céus ficaram espantados com a visão que tiveram. Ficamos muito aterrorizados e fizemos o nosso juízo sobre a visão, e sabíamos que, por nossa sabedoria, a correta interpretação dela, que tal coisa se aplica ao filho que nasceu de Terá, que crescerá e prosperará demasiadamente, se tornará poderoso e destruirá todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, e ele e sua descendência para sempre. Agora, nosso Senhor e Rei, observa, gente, ele estava falando que de Terá, que surgiu Abraão, de Abraão, ia novamente haver uma linhagem totalmente divina, um comportamento totalmente correto, que era a linhagem de Adão. Beleza? Agora, nosso Senhor e Rei, eis que comunicamos fielmente o que vimos com relação a esta criança. Se parecer bom ao rei, dá ao seu pai esse valor para este menino, ou mataremos antes que ele cresça e progrida na terra, e o seu mal cresça contra nós, fazendo com que nós e nossos filhos sucumbamos por meio desse mal. E o rei ouviu as suas palavras e pareceram boas aos seus olhos, e mandou chamar Terá, e Terá compareceu perante o rei. E o rei disse a Terá, foi-me dito que um filho te nascera na noite passada, depois esse fato foi notado nos céus no seu nascimento. Agora, pois, dá-me um menino para o matarmos, antes que ele e seu mal se levantem contra nós,
e eu te recompensarei. Observa, gente, a ideia era o menino que ia nascer, o menino Abraão, ele ia ser a semente, a linhagem correta que ia destruir a linhagem das trevas. E eu te recompensarei. Farei da tua casa cheia de prata e ouro. E Terá respondeu ao rei: Meu senhor e rei, eu ouvi vossas palavras. Vosso servo fará tudo o que o seu rei deseja. Mas, meu senhor e rei, vou dizer o que me aconteceu na noite de ontem, para que eu possa ver que conselho o rei vai dar a seu servo. Então vou responder ao rei sobre o que ele acabou de falar. E o rei disse: Fala. E Terá disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio a mim na noite de ontem, dizendo: Dá-me o grande e belo cavalo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, e palha, e forragem pelo seu preço. E eu lhe disse: Espera até que discuta com o rei sobre tuas palavras. Eis que farei o que o rei ordenar. E agora, meu senhor, o rei, eis que eu tornei este fato conhecido. O conselho que o meu rei dará a teu servo naquele que seguirei. Será aquele que seguirei. E o rei ouviu essas palavras de Terá, e sua ira se acendeu, e ele considerou um tolo. E o rei respondeu a Terá e lhe disse: És tão tolo e ignorante ou pobre de entendimento a ponto de fazer isso, de dar teu belo cavalo por prata e ouro, ou mesmo por palha e forragem? Tens tão pouco de prata ou ouro para fazer isso? Por que não podes obter palha e forragem para alimentar o teu cavalo? E o que é a prata e o ouro, ou a palha e a forragem, para que des o bom cavalo que eu te dei para outro igual a ele? Não há sobre a terra, sobre toda a terra? E o rei parou de falar e Terá respondeu ao rei: Assim como o rei falou a seu servo, eu vos imploro, meu senhor e rei, sobre o que me disseste: Dá teu filho para matar-me e te darei prata e ouro por seu valor. Eis que farei com a prata e ouro depois da morte do meu filho. Quem me herdará? Certamente então na minha morte a prata e o ouro voltarão ao meu rei. E quando o rei ouviu as palavras de Terá, a parábola que ele trouxe a respeito de Terá, isso o afligiu muito, e ele ficou aborrecido com isso, e a sua ira ardeu dentro dele. E Terá viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei: Tudo que tenho está em poder do rei. Tudo que o rei desejar fazer ao seu servo, que ele faça. Até mesmo meu filho, ele está em poder do rei. Sem valor de troca, ele e seus 2 irmãos, que são mais velhos do que ele. E disse o rei a Terá: Não, mas eu comprarei o teu filho mais novo, por um preço. E Terá respondeu ao rei: Rogo-te, meu senhor e rei, que deixe o teu servo falar uma palavra diante de ti, e que o rei ouça a palavra do meu servo. E Terá disse: Deixa, meu rei, dar-me 3 dias para eu refletir sobre esse assunto dentro de mim, e me consultar com a minha família a respeito das palavras do meu rei. E ele pressionou bastante o rei para concordar com isso. E o rei deu ouvidos a Terá, e ele assim o fez, dando-lhe 3 dias. E Terá saiu da presença do rei, voltou para casa e para sua família, e falou-lhes todas as palavras do rei, e todos ficaram com muito medo. E foi o 3º dia que o rei mandou um recado a Terá, dizendo: Envia-me teu filho pelo preço que te falei. Se tu não fizeres isso, pedirei que matem tudo o que tens de tua casa, para que não te reste nem mesmo um cão. E Terá apressou-se, já que o assunto era urgente para o rei, e tomou um filho dos seus servos, que a sua serva tinha parido naquele dia. E levou o filho ao rei e recebeu o valor oferecido por ele. E o Senhor estava com Terá nesse assunto, para que Nimrod não causasse morte de Abraão. E o rei tomou o menino de Terá com toda a sua força, lançou-lhe a cabeça no chão, pois pensou ser Abraão. E esse fato lhe foi ocultado desde aquele dia e foi esquecido pelo rei. E esta foi a vontade da providência de não causar a morte de Abraão. É uma pergunta, gente. Será que o Senhor enviou uma semente de Adão, um humano, para o rei eliminar? Diz o texto que Terá pegou uma das servas. Olha só, e Terá apressou-se, já que o assunto era urgente, para o rei, e tomou um filho de um dos seus servos, que a sua serva tinha parido naquele dia. Então, como o próprio rei era uma semente da serpente, o que foi dado para eles foi a própria semente da serpente. A linhagem do Senhor não combate entre si. Mas as trevas sempre combatem com a linhagem do Senhor. É por isso que tem essa galera hoje querendo levantar a ideia de que não existe semente da serpente, porque eles têm que defender a semente da serpente. Eles têm que defender que eles não existem. Mas eles existem, eles estão falando e criando canais e proliferando e enganando um monte de gente. Assim como aconteceu, não há nada de novo debaixo do sol. O que um dia foi, um dia voltará a ser.
E Terá tomou seu filho Abraão em segredo, juntamente com a sua mãe e sua ama, e o escondeu numa caverna, e levava-lhes as provisões mensalmente. E o Senhor estava com Abraão na caverna, e ele cresceu. E Abraão ficou na caverna por 10 anos. E o rei e seus agentes adivinhos e sábios acreditavam que o rei matara Abraão. E Arã, filho de Terá, irmão mais velho de Abraão, tomou uma esposa naqueles dias. Arã tinha 39 anos quando a tomou, e a mulher de Arã concebeu e deu à luz a um filho, e chamou-lhe de Ló. E ela concebeu de novo e deu à luz a uma filha, e chamou-a de Milca. E outra vez concebeu e deu à luz a uma filha, e chamou-a de Sarai. Arã tinha 42 anos, quando gerou Sarai, que ocorreu no 10º ano de vida de Abraão. E naqueles dias, Abraão, sua mãe e sua mãe saíram da caverna, já que o rei e seus súditos tinham se esquecido no caso de Abraão. Observa, gente, Sarai é a Sara, tá? E ela é filha de Arã. Então ela é prima de Abraão. Entende isso? Nesse sentido, ela é prima de Abraão. Agora vejam só. E quando Abraão saiu da caverna, ele foi até Noé e seus filhos Sem, e ficou com eles para aprender a instrução do Senhor e os seus caminhos. E ninguém sabia onde estava Abraão. E Abraão serviu a Noé e a Sem, seu filho, por muito tempo. Abraão viveu na casa de Noé por 39 anos e conheceu o Senhor desde o terceiro destes anos. E seguiu os caminhos do Senhor até o dia da sua morte, como Noé e seu filho Sem lhe ensinara. Olha os inimigos de Nimrod quem era. E todos os filhos da terra naqueles dias transgrediram muito contra o Senhor, e eles se rebelaram contra ele e serviram a outros deuses. Esses filhos da terra, gente, que ele está falando, são os descendentes de Cã. Porque os outros, de Jafé e Sem, a grande maioria, se mantiveram no caminho do Senhor. E uma outra parte foram eliminados por Cã, por Nimrod. E os habitantes da terra fizeram para si mesmos naquele tempo, cada um seu Deus, Deus de madeira, de pedra, e não podiam falar, ouvir e salvar. Os filhos dos homens os serviam e tiveram com eles como seus deuses. E o rei e todos os seus servos, e Terá com toda a sua família, foram os primeiros dentre os que serviram a deuses de madeira e de pedra. Semente da serpente adorando, e a própria semente da serpente adorando deuses e combatendo exatamente aquilo que o Senhor ensina. E Terá tinha 12 deuses, de grande porte, feito de madeira e pedra, um para cada mês do ano, e servia cada um mensalmente. E Terá levava todos os meses a sua oferta de alimento e de bebida de seus deuses. E toda aquela geração era ímpia aos olhos do Senhor, e assim cada homem fez os seus deuses, e abandonaram o Senhor que o criou. E não se encontrava nenhum homem naqueles dias em toda a terra que conhecesse o Senhor, pois serviam cada um a seu próprio Deus, exceto Noé e sua família. E todos aqueles que estavam sob o seu conselho conheciam o Senhor naqueles dias. E Abraão, filho de Terá, estava crescendo muito naqueles dias, na casa de Noé. Ninguém sabia, mas o Senhor estava com ele. Esse realmente é o Senhor, tá, gente? E o Senhor deu a Abraão um coração compreensivo, e ele sabia que todas as obras daquela geração eram vãs, que todos os seus dias eram ineficazes e sem proveito. E Abraão viu o sol brilhar sobre a terra e disse a si mesmo: certamente agora este sol que brilha sobre a terra é Deus, e eu servirei a ele. E Abraão serviu o sol naquele dia e orou para ele, e ao anoitecer o sol se pôs como de costume. E Abraão disse a si mesmo: certamente isso não pode ser Deus. E Abraão continuou a falar consigo mesmo: quem é que faz os céus e a terra, que gerou sobre a terra, onde ele está? E a noite caiu sobre ele, e ele ergueu os olhos para o oeste, norte, sul e leste, e viu que o sol tinha desaparecido da terra, e o dia se tornou escuro. E Abraão viu as estrelas e a lua diante dele, e disse: certamente este é um Deus, que criou toda a terra, assim como o homem, eis que estes seus servos são deuses e ao seu redor. Abraão serviu a lua e orou para ela durante toda a noite. E de manhã, quando estava claro e o sol brilhava sobre a terra, como de costume, Abraão viu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito sobre a terra. E Abraão disse a si mesmo: certamente estes não são deuses que fizeram a terra e toda a humanidade, mas estes são servos de Deus. E Abraão permaneceu na casa de Noé e conheceu o Senhor e seus caminhos e serviu ao Senhor por todos os dias da sua vida. E toda aquela geração esqueceu o Senhor, serviu outros deuses de madeira e pedra e se rebelou durante todos os seus dias. E o rei Nimrod reinou com segurança
E toda a terra estava sob seu controle, e toda a terra era uma só língua e palavra de união. E todos os regentes de Nimrod e seus grandes homens se aconselhavam juntos. Fut, Mitzarim, Cush e Canaã com suas famílias disseram uns aos outros: Vinde e deixe-nos construir uma cidade, nela uma torre forte, com uma cimeira, chegando ao céu, e nos faremos famosos, para que possamos reinar sobre o mundo, para que o mal dos nossos inimigos cesse de nós, para que possamos reinar poderosamente sobre eles, e para que não sejamos dispersos sobre a terra por causa de suas guerras. E todos eles foram perante o rei e disseram ao rei essas palavras, e o rei concordou com ele nesse caso, e assim o fez. E todas as famílias se reuniram, totalizando cerca de 600.000 homens, e foram buscar um extenso terreno para construir a cidade e a torre, e buscaram em toda a terra, e não acharam nada a não ser um vale ao leste da terra de Sinai. Distante cerca de 2 dias de caminhada, e eles viajaram e até lá, e ali fizeram morada. Eles começaram a fazer tijolos, fogueiras, para construir a cidade e a torre que tinham imaginado alcançar. E ao construir da torre, foi para eles uma transgressão e um pecado, eles começaram a construí-la. E enquanto eles estavam construindo contra o Senhor Deus, eles imaginaram em seu íntimo, ao lutar contra ele, que alcançaria o céu. E todo este povo e todas as famílias se dividiam em 3 partes. A primeira disse: subiremos ao céu e lutaremos contra ele. A segunda disse: subiremos ao céu e colocaremos nossos próprios deuses ali e os serviremos. E a terceira parte disse: subiremos ao céu e feriremos com arcos e lanças. E Deus tomou ciências de todas as suas obras e de todos os seus maus pensamentos, e viu a cidade e a torre que estavam construindo. Lógico, gente, era uma torre flutuante, não era uma torre que se erigia da terra para o céu. Então havia tecnologia aí. E enquanto construíram, fizeram para si grandes cidades, e uma torre muito alta e forte, e por causa da sua altura e a argamassa e os tijolos não chegavam aos construtores na parte de cima dela, até que conseguiram nela subir. Completaram um ano inteiro, e depois disso alcançaram os construtores e lhes deram argamassa e tijolos, e assim era feito diariamente. Eis que esses subiam e outros desciam todo dia, e se um tijolo caísse das suas mãos e se quebrasse, todos chorariam sobre ele, mas se um homem caísse e morresse, ninguém sequer olharia para eles. E o Senhor tinha ciência de seus pensamentos, e aconteceu que, quando eles estavam construindo, lançaram flechas para o céu, e todas as flechas caíram sobre elas, cheias de sangue. E quando as viram, disseram uns aos outros: certamente matamos todos os que estão no céu. Pois isso era obra do Senhor para fazê-los errar e para exterminá-los da face da terra. E eles construíram a torre e a cidade, e fizeram isto diariamente, e até que se decorreram muitos dias e anos. E disse Deus aos 70 anjos que estavam diante dele, aos que estavam perto dele: vinde, vamos descer e confundir essas línguas, para que um homem não compreenda a língua do seu próximo, e assim o fizeram. A partir daquele dia, esqueceram cada um da sua língua de seu semelhante, e eles não se entendiam para falar uma língua única. E quando o construtor tomasse das mãos do seu semelhante cal ou pedra que não lhe fosse ordenado, o construtor lançava contra o seu vizinho para que morresse. E assim fizeram durante muitos dias, e mataram muitos de si mesmos, desta maneira. E o Senhor atingiu as 3 divisões que ali estavam, e ele os puniu de acordo com as suas obras e intenções. Aqueles que disseram: subiremos ao céu e serviremos aos nossos deuses, tornaram-se macacos e elefantes. Aqueles que disseram: vamos ferir o céu como flechas, o Senhor os matou, cada homem pelas suas mãos do seu próximo. Pelas mãos do seu próximo. E a terceira divisão daqueles que disseram: subiremos ao céu e lutaremos contra ele, o Senhor os espalhou por toda a terra. Eis que ficaram entre eles conhecendo e compreendendo o mal que estava sobrevindo, e abandonaram a construção, e também se espalharam sobre a face da terra. E eles pararam de edificar a cidade e a torre, por isso chamaram aquele lugar de Babel, porque ali o Senhor misturou o idioma de toda a terra. Eis que isso aconteceu a leste da terra de Sinai. E quando a torre que os filhos dos homens edificaram a terra se abriu e engoliu 1/3 dela, um incêndio também desceu do céu e queimou outro terço. Outro terço foi deixado para a atualidade. E esta é a parte que estava no alto, cuja circunferência é de 3 dias de caminhada. E muitos dos filhos dos homens morreram naquele dia, naquela torre. Um número sem fim de pessoas. Aí você vai para Apocalipse e você encontra: caiu a Babilônia, a cidade. Essa Babilônia que eles falam que caiu, gente, está falando da confusão. Ele está falando de Babilônia, Babel, está falando desse lugar e desse grupo que vive no céu, vive numa cidade no céu. Ela se chama-se Apófise, e ela cairá em 2029. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias,
no ano 48 da vida de Abraão, filho de Terá. O tempo de vida de Peleg foi de 239 anos. Gente, 239 anos, tá vendo Peleg? E aquele texto que fala que o Senhor fala que o homem não conviverá mais do que 120 anos? Então, a gente tem várias pessoas que viveram mais de 120 anos. Tem uma sacada aí. E quando o Senhor dispersou os filhos dos homens por causa do seu pecado na torre, eis que eles separaram em muitas divisões. E todos os filhos dos homens foram espalhados pelos 4 cantos da terra. E todas as famílias se formaram, cada um de acordo com a sua língua e sua terra e a sua cidade. E os filhos dos homens construíram muitas cidades de acordo com suas famílias, em todos os lugares por onde passaram, por toda a terra onde o Senhor os dispersou. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram depois extirpados, e nomearam essas cidades segundo seus próprios nomes, o nome de seus filhos e segundo as suas próprias sucessões. E os filhos de Jafé, filho de Noé, construíram para si mesmos cidades nos lugares em que foram espalhados, e nomearam todas as cidades segundo seus nomes. Os filhos de Jafé foram separados sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. Perfeito, gente. Então, nós iremos parar por aqui. Iremos continuar com outra leitura em outro vídeo, mas fique com esse entendimento que, na verdade, quem erigiu, quem levantou as sementes da serpente, sempre foi Satanás. Satanás sempre fez essa proposta: tudo isso te darei se prostrado me adorares. As pessoas que se levantaram no meio da humanidade, aparentemente sendo humanos, elas não são humanas, elas são sementes da serpente. Mais uma prova que existe semente da serpente. E, pessoal, afaste-se dessas pessoas que emanam vibrações negativas, seres das trevas, pessoas que tentam combater a Bíblia, o reino de Deus, negando que os pais deles existem. Gente, não tem como negar que Caim existe, não tem como negar que Judas existe, não tem como negar que Satanás existe, não tem como negar que Esaú existe, não tem como negar que Nimrod existe, não tem como negar que as mulheres que tiveram pactos com os filhos das trevas existem. E você observa, nós estamos vivendo dias em que cada vez mais Samiramis, Ista, Ava, Gaia, Sofia, ela tem vários nomes, é o mesmo ser. Lilith, a mulher de Lúcifer, tem se manifestado e vai se manifestar cada vez mais, fazendo com que as pessoas voltem ao ritual pagão de adoração, tanto ao que teve o falo cortado, quanto a mãe e amante desse mesmo. Ora, Samiramis, Tammuz, Nimrod, toda essa galera se funde numa mesma mitologia grega, nórdica, hebreia, hebraica e bíblica, onde as pessoas não conseguem perceber porque elas não têm o sopro do Pai para fazê-las entender. E observa a frase que o Senhor Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Para saber o segredo do Senhor, você tem que ser pequenino. E muitas vezes as pessoas ficam chateadas achando que quando a gente fala que alguém tem uma dissonância cognitiva gigantesca, ou melhor dizendo, a burrice gigantesca, aí a gente está menosprezando. Não, a gente não está menosprezando, a gente está falando a verdade. Por quê? Porque a burrice, ela é amiga da maldade. E quanto mais mal você for, mais burro você é. Quanto mais sábio você for, mais bom você é. Quanto mais você aumenta a bondade dentro de você, mais você aumenta a sua sabedoria. O próprio Jesus é um grande exemplo disso. Ele é a sabedoria plena, por isso na terra ele é a bondade plena. Então o contraponto disso é exatamente o contrário, proporcionalmente ao que acabo de falar. Outra, anotem bem isso. Se você intitula as pessoas maléficas e burras como seus irmãos, então significa que você se qualifica como filho das trevas. Porque, na verdade, os nossos irmãos, eles não são burros. Os nossos irmãos, eles não são das trevas. Os nossos irmãos são os irmãos filhos do Pai, que são luz. Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Um abraço, tchau, tchau, shalom, shalom.